Bom pessoal, mais um vídeo começando e hoje um vídeo diferente, porque vocês vão ter a oportunidade de conhecer junto com a gente numa visita guiada à casa sede da Fazenda São Roque aqui em Vassouras. É difícil de levantar. Que aí dificultava do cara fugir. A corrente ficava ali. O cara podia até tentar, mas ia... Dava pra andar, mas correr é impossível. Veio um rapaz que é cliente antigo, dele, comprava muita coisa, olhou o oratório, rapaz, vou levar esse oratório. Pode levar, se couber na caminhonete é meu. Enfiou na caminhonete, o outro tentou, ajustou, encaixou, mas ficou meio prensado. Primeiro quebra-mola quando passou, quebrou o oratório. Ah, meu Deus. Na hora que quebrou o oratório, me caem uns objetos de ouro. Boa noite pra quem é de boa noite. Bom dia pra quem é de bom dia. A benção mesmo, a benção. A colheita é o rei da Bahia. 1838, a maior insurreição de escravizados do século XIX no estado do Rio de Janeiro, que foi a insurreição de Manuel Congo, Manuel Congo e Mariana Crioula. Mais de 300 escravizados fugiram. Aqui, turma, a gente tem uma vista privilegiada, né? O que se passava nesse ambiente aqui, Júnior? Aqui, na verdade, era a senzala doméstica, onde ficavam os escravizados que trabalhavam dentro da casa, e a vista privilegiada era para o terreiro de secagem do café. Não só para o terreiro, como para toda a área de produção, tanto do plantio, quanto das ruínas ali da uma antiga tulha, onde armazenava o café, e a fazenda era muito extensa, então tudo que a gente vê aí era café plantado. É uma vista privilegiada mesmo. Essas montanhas que a gente vê ao fundo, você sabe por um acaso dizer que lugar é esse? O pessoal chama de Maciço da Boa Vista. Maciço da Boa Vista. E ali, pessoal, passa o Rio Paraíba, que inclusive divide os municípios de Vassouras, hoje, de Barra do Piraí. Então está bem pertinho aqui, essa fazenda está localizada bem próximo do rio. Sabemos que a água na época era fundamental, com certeza era uma propriedade de fartura de água. Você sabe que eu estou lendo um livro que fala um pouco sobre o início de tudo, de uma fazenda. E a fartura d'água era uma das primeiras coisas que definia o posicionamento da casa. Mas vamos seguir na visita que ainda tem coisa para mostrar ainda. Vamos embora. E antes da gente continuar o vídeo, dá uma olhada no que eu preparei para vocês aqui. Isso aqui foi um baralho que foi distribuído em 1922, Foi um souvenir da época, olha aqui, ó. Souvenir do centenário da independência do Brasil em 1922. E agora, gente, olha que bacana que eu trouxe para vocês. Vocês vão poder adquirir, vai embaladinho assim para vocês, bonitinho. E ele tem toda uma referência de 1922. Olha que bacana. Então todas as cartas, cada uma tem uma particularidade diferente, olha que bacana. Então se você quiser adquirir o seu, loja.fazendasantigas.com. Além do baralho, a gente tem de forma exclusiva, dá uma olhada no estilo desses dois calendários, pessoal. O calendário de mesa e o calendário de parede. São lindas as fazendas do seu interior, verdadeiras relíquias da arquitetura do Brasil. Dá uma olhada. Engenhos do Brasil, fazendas, uma mais bonita que a outra, pessoal. Então, se você ainda não adquiriu o seu, corra e aproveite, que são limitados os calendários e acabou. Alguém sabe o que é isso aí? Pra fazer musculação. Hoje em dia... Peso de pau nome, isso daí não. Pra amarrar um escravizado. Exatamente. É a única peça que a gente tem que faz referência direta, a algum tipo de tortura e... Ah, é? Enfim. Porque era pra a corrente ficar ali, Paulo Vitor. Isso é pesadíssimo, cara. É difícil de levantar. Que aí dificultava do cara fugir. A corrente ficava ali. O cara podia até tentar, mas ia... Dava pra andar, mas correr é impossível, cara. Tenta pegar pra você ver. É bem pesado. Pesado, hein? Boa noite pra quem é de boa noite.
não sabe a data exata, né, da construção dela, mas tem um documento de 1829, né, de um viajante que fala já sobre a construção. Então a gente sabe que entre 1805 e 1829 ela foi construída. Uma coisa que é muito importante dizer para vocês é que tudo que vocês vão ver foi angariado em antiquários, leilões, não tem nada que seja originalmente da fazenda. Infelizmente, ela ficou numa situação muito precária, completamente degradada, tinha bicho aqui dentro, mato, né? A planta original também foi totalmente modificada e o atual proprietário procurou manter as características da planta original. Então, vocês vão ver, é o desenho da fazenda do século XIX e os objetos tem coisa do século XIX, tem coisa do século XX, mas não tem nada que seja original, nada que tenha pertencido à fazenda São Roque no século XIX, tá bom? Ela passou por muitos proprietários, né? Ela ficou com a mesma família até o final do século XIX, 1890, 1891. A partir disso, vários outros proprietários passaram por aqui até o atual proprietário, que é dono também do Hotel Fazenda Ribeirão. Até a cor dela, porque originalmente ela era branca, né? Então ele pintou dessa cor porque é a cor do hotel dele lá também. Foi a única característica que ele não preservou, uma das únicas. E aqui a gente transformou numa sala de concerto, vocês podem ver, tem um piano, a gente costuma colocar mais cadeiras, tem um teatro que acontece aqui também, de época, contando com personagens originais da fazenda, que conta mais ou menos a história do fim do ciclo do café e da iminência da abolição. Então a peça é itinerante, acontece em vários cômodos da casa, começa aqui, é bem interessante. E a gente faz concertos também. As casas de fazenda, assim, eu tô um pouco nervoso por causa do Paulo Vitor, né? Claro. Eu sou inscrito no canal, acompanho o trabalho dele, sei que ele já esteve aqui, por isso que eu fiz questão de dizer que não sou historiador, mas vou contar basicamente para vocês a história da São Roque. Mas, poxa, seu trabalho é bonito demais. E acaba promovendo, né, não só Vassouras, como o Vale do Café como um todo. Não sei se vocês sabem, Vassouras foi uma das maiores produtoras de café do mundo, né? Não só do Brasil, mas do mundo. Cerca de 75% mais ou menos do café num pedaço do século XIX que era exportado vinha dessa região, não só de Vassouras, mas Vassouras era o carro-chefe. Rivalizava um pouquinho com Valença, Valença tinha mais escravizados, mas a produção era bem equivalente. As casas de fazenda eram divididas em área social, área comercial, área íntima e área de serviço. Esse espaço provavelmente era já a área social, a entrada seria a sala de estar. Como eu disse, foi adaptada para uma sala de concertos, mas a gente faz questão de dizer. Uma característica que vocês vão ver na São Roque e em outras fazendas da região é a quantidade de janelas. A São Roque tem 34 e vidro, né? Os vidros não são originais, mas na época da construção já havia os vidros e era um sinal de riqueza também, né? de poder. Pessoal, esse espaço da casa era a área comercial, né? A gente sabe disso por vários motivos. Primeiro, claro, pela localização central. Se vocês repararem daqui, a gente tem visão do resto da casa quase todo, né? É um grande corredor. Por conta do terreiro de secagem de café, aqui na frente, onde tem esse gramado, era tudo de pedra, era onde o café era secado. E tem uma outra questão, que aqui a gente sabe que era área comercial, por conta das alcovas. Todo mundo... Vocês já ouviram falar nas alcovas? Sabe para que serviam e tal? Em algumas fazendas existem maiores, né? Essa é bem pequenininha, bem estreita. Mas, de um modo geral, eram assim, sem janela, sem saída. Não era bem-vindo, vai embora. Acho que era o medo também, né? A gente não tem, assim, um número preciso da quantidade de cafés que foi plantado aqui durante todo o século XIX, né? Mas o último inventário fala em 150 mil pés. Se a gente fizer uma projeção, né,
Durante o século XIX todo, provavelmente mais de 1 milhão de pés foram plantados. E o último inventário falava de 67 escravizados. Então, na planta original, tinha uma escada aqui que dava acesso direto à senzala doméstica, né? E a gente falou do café lá no início da visitação, mas a gente sempre fala que, apesar do legado que o café deixou para o patrimônio cultural, material e imaterial, né? Tanto as fazendas quanto o Centro Histórico de Vassouras, por exemplo, que é o tombado pelo IFAM, o Centro Histórico de Valença, que é tombado pelo INEPAC, e o patrimônio imaterial, o jongo, a caninha verde, as folias de reis, o calango, tudo isso é um legado do café, mas tem um aspecto muito negativo, né, que foi a devastação da Mata Atlântica. A gente não tem mata primária mais, né? Isso não foi só por conta do gado, isso foi principalmente por conta do café. E, é claro, a outra mácula é a escravidão, né? Vassouras e o Vale do Café tiveram uma das piores políticas escravocratas da América Latina. Se é que é possível, né, dizer o que é pior ou menos pior nesse sentido. Mas é porque aqui os historiadores encontraram vestígios de uma teoria que eles chamam, inclusive, de segunda escravidão. A segunda escravidão foi relacionada ao primeiro ciclo do café. Patido Alferes pertencia a Vassouras nesse período, 1838, a maior insurreição de escravizados do século XIX no estado do Rio de Janeiro, que foi a insurreição de Manuel Congo, né? Manuel Congo e Mariana Crioula. Mais de 300 escravizados de 3 fazendas, né? Fazenda Maravilha, Fazenda Freguesia, Sítio de Encantos, dizem que outras comunidades também. Eles pertenciam a um cara chamado Manuel Francisco Xavier. Organizadamente, né, fugiram. Em 1839, Manuel Congo foi enforcado, né, para servir de exemplo, mas dizem que foi uma insurreição bem sucedida, porque, apesar do enforcamento, vários fugiram, né, não foram todos que foram pegos. Essa capela também estava na planta original. O São Roque é uma homenagem do proprietário atual, porque a fazenda chama São Roque, porque o tenente que eu falei lá, o Antônio da Costa Franco, tinha um pai que chamava Roque. E aí colocou o nome da fazenda de São Roque. E aí o atual proprietário resolveu homenagear o santo mesmo, né? Dizem que é o padroeiro dos cachorros. Então essa capela aqui está no lugar original, isso aqui é fato. Tá. Legal. Os quartos eram conjugados, assim, nesse caso específico, era comum. E um rapaz que eu conheci recente de antiquário falou assim: Paulo, teve um oratório que eu comprei, ficou aqui na loja um tempão e não vendeu. Entrou um conhecido aqui, olhou e falou assim: quero esse oratório. Pegou o oratório e levou para casa dele, que era um colecionador de mobiliário de época. Ficou na casa dele aí por uns 15 anos e o homem faleceu. A filha do homem ligou e falou assim: meu pai comprou aí um oratório, você quer comprar de volta? Porque não encaixa na reforma da casa. Aí ele pegou, a gente tá vendo uma opção de imóvel aí, ele pegou o oratório de volta, falou: só que eu não tô aí. Não tem problema, mas eu quero vender o oratório. Aí ficou na negociação, não deu jogo. Ela vendeu para outro. O cara pagou uma parte, não pagou o restante, não pegou o móvel. Olha o rolo. Aí ligou para ele e falou assim: aí ele agora eu não posso, estou na Europa. Aí ficou mais um tempo. Aí daqui a pouco ele foi buscar. Cheguei no Brasil. Foi lá, buscou o oratório, pagou o que a moça pediu. Chegou com o oratório, fica o oratório mais um tempo parado no antiquário dele. Vem um rapaz que é cliente antigo dele, comprava muita coisa. Olhou o oratório: rapaz, vou levar esse oratório. Pode levar, se couber na caminhonete é meu. Enfiou na caminhonete, tentou, ajustou, encaixou, mas ficou meio prensado. Primeiro quebra-mola, quando passou, quebrou o oratório. Ah, meu Deus. Na hora que quebrou o oratório, me caem os objetos de ouro que estava dentro do oratório por 200 anos. Que sorte! Um relógio que só o relógio comprava a própria caminhonete que ele estava. Olha isso. Um cordão de ouro com um santo gigante no cordão de ouro. E aí o cara chegou, ligou para ele e falou assim: eu comprei um oratório. Então vem aqui buscar, que tem algumas coisinhas que tá dentro do oratório que são suas, são minhas. Que isso? Aí ele foi lá, chegou lá, o cara entregou tudo que estava dentro do oratório para ele. E ele pegou. Aí hoje eu tava ali agora olhando o móvel. Não, olhei o móvel ali e falei assim: cara, dá uma sacudida. Pensei assim, Vai que, né? tem 10 pés de cabra,
nessas fazendas que a gente já visitou, às vezes, imóvel que você olha, você não imagina. Às vezes a gente está passando do lado de tesouros valiosos aí. Tem a menor. No Santos, a história do Santo do Paoco, né? Exato. Essa peça aí que vocês estão vendo, a gente olha, é o quê? Um bidê pra mim. Um bidê. Exatamente. Aí você olha para ela e pensa assim, bom, uma peça de quarto, alguma coisa do tipo. O que o historiador me falou numa dessas visitas em fazenda aí? Que essa era uma peça que se usava muito em dias de festa, tinham várias dessas. E as mulheres com aqueles vestidões, aqueles rodadões, elas vinham aqui, entravam de ré, davam um jeito de fazer alguma coisa e depois saía como se nada tivesse acontecido. E o escravizado vinha e lá vai. E lá vai. Exatamente isso. Lá vai. E os escravizados que eram responsáveis de pegar os dejetos chamavam escravos tigres. Vocês já ouviram essa? Porque vazava e no sol manchava a pele deles. E os enfesados também. E os enfesados. Veio a origem Ficou dos enfesados. conhecido assim. A história do banho, vocês sabem? Que eles não gostavam muito de tomar banho, né? Naquela época, principalmente. Assim, já estamos há 3 dias juntos. E dizem que eles tomavam banho a cada 15 dias, 10 dias, né? E era no quarto o banho, claro, numa tina. E contam que era do mais velho para o mais novo, né? Então o mais velho, na mesma água, o mais novo tomava aquela água toda. Pessoal, daqui a gente tem uma visão das ruínas, né? De uma antiga atulha, que é onde armazenava o café, a gente vai passar por lá. E era um engenho também. Interessante. Olha lá o trem. Olha lá. Esse trem já passava aqui em 1867. Esse trem já atormentava desde... Já. Só que talvez à noite não passasse. Paulinho, alguém sabe que pezinhos são aqueles lá? o pequeno... Ah, o café. É o café. Estão plantando ali o bom Tem filho a casa pouquinho, toda. a gente plantou só para poder mostrar mesmo, né? Agora sim. A senhora achou que fosse daqui, né? Não, lá nos fundos. Ô, Júnior, de estrutura original só tem a casa. De resto, essas ruínas do antigo engenho ali, da Tulha, não sobrou mais nada. Mais nada. E mesmo assim, Paulo Vitor, algumas das pedras do muro, que você vai ver depois de lá do terreiro, são novas. Né? Tinha muita coisa original, claro, mas tinha muito buraco, então na reforma colocou coisa Ajustou. nova. Não, você tá de brincadeira. Olha isso aqui, cara. Esse muro de pedra lindo. Olha isso. E pensar que eles fizeram esse muro enorme aí em cima tudo terreiro de café. Não, gente. Olha isso aqui. Por isso que eu queria subir essa escada. Chegamos ao final aqui do vídeo. Agradecer ao Júnior também, render esse agradecimento ao proprietário. A Tamires também conversou com a gente. Tem outras pessoas que estão envolvidas aqui em manter ativo esse patrimônio, em manter a roda girando, né, a máquina girando. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas para fazer a roda girar. Então fica aqui o nosso agradecimento a todos vocês. Ao Júnior está aqui com a gente, fez essa visita guiada. Visite a Fazenda São Roque. Vou deixar aqui também, a gente está sempre organizando passeios na região do Vale do Paraíba, não só aqui, mas também aqui na região de Vassouras, Barra do Piraí, Valença, são muitas regiões. Então fica o nosso agradecimento aí e um convite para você que está assistindo conhecer aqui. Quer deixar um recado para a turma, falar alguma coisa? Queria agradecer vocês pela visita e dizer que venham conhecer também, pessoalmente. Obrigado. É isso aí.